atendendo a um pedido da minha amiga Roseli, eu vou falar sobre o pensamento oriental. O pensamento oriental é uma grande influência do meu próprio pensamento, e não por acaso, né? Porque o pensamento oriental também é uma grande influência para os pensadores com os quais eu mais tenho afinidade. O Schopenhauer, o Nietzsche e os psicanalistas. Assim, porque tanto Nietzsche quanto os psicanalistas, eles vêm de uma tradição de pensamento inaugurada pelo Schopenhauer, e o Schopenhauer, né, que é um pensador alemão do início do século XIX, ele leu muito as tradições orientais. No livro Oficina de Filosofia 2, eu narro esse encontro incrível entre o Oriente e o Ocidente, como é que ele se deu, né, de uma maneira super improvável. Na verdade, assim, ele se deu através da atuação da primeira grande multinacional do mundo, que é a Companhia Britânica das Índias Orientais, uma mega empresa multinacional inglesa que dominou a Índia, né, inclusive politicamente, governava cidades inteiras na Índia. E para fortalecer o seu domínio, os agentes lá da Companhia Britânica das Índias Orientais começaram a estudar o pensamento oriental, começaram a tentar entender a cultura oriental, começaram a estudar as línguas que circulavam na Índia, começaram a estudar os textos sagrados, os textos antigos e traduzir para as línguas europeias, assim, para o alemão, para o inglês. E isso foi chegando à Europa aos poucos, né? Esse trabalho de tradução e tentativa de entendimento das tradições orientais foi chegando à Europa aos poucos, de maneira que influenciou enormemente toda uma tradição do pensamento alemão que ficou conhecido como romantismo alemão. Então, uma grande influência do Schelling, do Schlegel, do próprio Hegel, e via esses caras, né, do Schopenhauer, que aí sim foi o cara que mais levou a sério a influência do pensamento oriental. Schopenhauer dizia que o livro preferido dele era os Upanishads, né, um dos livros mais importantes da tradição de pensamento indiano. Schopenhauer era um cara que leu a sério o pensamento oriental e fez esse encontro, esse casamento incrível entre a tradição oriental e a tradição ocidental. Schopenhauer é um filósofo ocidental, formado na tradição ocidental, tanto leu muito Platão, leu muito Kant, e ele conseguiu, com uma competência enorme, fazer esse casamento entre a tradição oriental e ocidental. Então eu vou falar hoje de alguns princípios básicos do pensamento oriental. O primeiro princípio do pensamento oriental, né, do modo de pensar oriental, é o seguinte: há uma profunda unidade entre todas as coisas do mundo. Todas as coisas, por mais que pareçam diferentes aos nossos olhos humanos, por mais que pareça que tem uma coisa aqui que sou eu, uma coisa aqui que é a câmera, uma coisa aí que é você, uma coisa aqui que é o microfone, uma coisa aqui que é a cadeira, uma coisa aqui que é o apartamento, tudo isso, por mais que pareça se diferenciar, e se diferencia também das árvores e das nuvens, e dos rios e dos mares e das pedras, cada coisa aparece para nós como se fosse diferente, né? Como se fosse uma coisa única, individual. No entanto, para o pensamento oriental, uma ideia muito importante, talvez a ideia mais importante, é que por mais que as coisas pareçam diferentes, há uma profunda unidade que une todas elas. Há uma grande unicidade entre todas as coisas, porque há uma mesma força ou energia que atravessa todas as coisas, que faz com que todas as coisas venham a existir, permaneçam existindo e depois retornem para essa mesma força ou energia depois que se desintegram. Então há uma grande unidade entre todas as coisas. É um pensamento que a gente chamaria de monista. Há um monismo radical no Oriente, nesse sentido de que há uma única energia, uma única força que atravessa todas as coisas e que comove todas as coisas. Já no Ocidente, por influência do filósofo mais famoso da Grécia Antiga, junto com a tradição cristã toda, né, milênios de tradição cristã, o nosso pensamento é tradicionalmente dualista. Né? A gente imagina e transcendentalista, no sentido que a gente imagina que existe algo fora do mundo, que criou o mundo em algum momento. A gente acredita que existe algo fora do mundo que rege o mundo. Deus, por exemplo, é transcendente. Deus é diferente por natureza da sua criatura, da sua criação. Deus não é o mundo. Deus não simplesmente está nas coisas do mundo. Deus é alguém, né, que existia antes do mundo, que criou o mundo e que agora rege o mundo a partir de fora. Nas tradições orientais, você não encontra essa figura da divindade que está fora dessa grande unidade. Por mais que você encontre alguns pensamentos, por exemplo, o indiano, né, tem suas divindades, mas essas divindades estão dentro da profunda unidade que une, né, que permeia e atravessa todas as coisas do mundo.
Talvez essa primeira grande diferença fundamental, a ideia de uma grande unidade contra a nossa ideia de uma separação entre um criador e a criatura, entre um regente e aquilo que é regido, entre Deus e o mundo, enquanto lá há uma mesma e grande energia que atravessa tudo, aquilo que os japoneses chamam de Ki, os chineses chamam de Shi, os indianos chamam de Prana, essa mesma energia que atravessa todas as coisas. Isso talvez seja o fundamento das demais diferenças entre pensamento ocidental e pensamento oriental. Pensando com essa cabeça dualista, né, tem algo diferente do mundo que criou o mundo, tem algo além do mundo que rege o mundo. A nossa maneira de articular, a nossa maneira de pensar as coisas do mundo tende a ser também dualista, binária e excludente, no sentido de que para nós tem o quente e tem o frio, ou está calor ou está frio, tem o certo e tem o errado, ou você está certo ou você está errado, ou você é bom ou você é mal, ou é verdadeiro uma afirmação ou é falso, tem a verdade, tem a mentira. Elas não se misturam, não tem nada a ver uma com a outra. Ou você está num campo ou você está no outro. Ou você é masculino ou você é feminino. Ou você é isso ou você é aquilo. Não tem um ponto de passagem entre as duas coisas. Tem fronteira. O Ocidente trabalha com essa noção de fronteira rígida que separa um lado do outro lado. Os orientais pensam muito mais pelo lado de um processo fluido. Porque se o mundo é um só, se tem um monismo radical, se tem uma mesma força ou energia que atravessa e constitui todas as coisas, então não tem uma diferença de natureza, não dá para traçar uma fronteira rígida e definitiva entre um lado de qualquer coisa e outro lado de qualquer outra coisa. Por mais que haja distinções de lados, esses lados estão em contato, porque eles são constituídos pela mesma força ou energia. Então, pega o símbolo do Yin Yang, que é o melhor símbolo disso, por exemplo. O corpo de um tem o olho do outro, e o olho do outro está no corpo do um. E o próprio formato do desenho te dá uma ideia de movimento. Então, quer dizer, não existe o quente e o frio. O quente existe numa certa relação com o frio, e o frio existe numa certa relação com o quente. E nenhum deles perdura de uma maneira absoluta para sempre. Eles estão em processo, né? Nessa relação, esquenta e esfria, esfria e esquenta, porque eles estão dentro de uma mesma relação de energia, digamos assim, né? Uma mesma energia que faz o frio e o quente. Logo, eles estão se alternando num processo em que estão ainda em relação um com o outro sempre. Só existe o quente porque existe o frio, só existe o frio porque existe o quente. Se não fosse o quente, você não ia identificar o frio, se não fosse o frio, você não ia identificar o quente. Luz e sombra, né? As nossas mitologias são muito mitologias do ou você está na luz, ou você está na sombra, ou você é do bem, ou você é do mal. Na ideia oriental, no pensamento oriental, isso é muito mais difícil, porque a gente tem que pensar com o símbolo do Yin Yang. Né? O olho do bem tem o corpo do mal, e o corpo do mal tem o olho do bem, digamos assim. Então, não dá para medir as ações tão concretamente, com uma fronteira tão concreta e tão bem demarcada. As ações são fluidas e elas têm o bem e o mal, são uma perspectiva que uma coisa tem relação com a outra. Você só reconhece o que você chama de bem a partir daquilo que você chama de mal. Você só reconhece aquilo que você chama de mal a partir daquilo que você chama de bem. E essas coisas estão em relação intrínseca, em movimento. Então, uma mesma pessoa está ali atravessada por forças que você pode considerar boas ou más, tá? Uma mesma pessoa, na mesma ação, pode estar certa e errada ao mesmo tempo, ou mais certa e menos errada, menos certa e mais errada. A maneira de ler os fenômenos muda, né? Não é ou certo ou errado. Assim, tá em movimento, né? Por isso mesmo, talvez seja necessário sempre um exercício de atenção. Como é que a minha ação está sendo? Para onde eu estou indo? Né? Para onde as coisas que eu estou fazendo estão me levando? Você vai acompanhando o movimento das suas ações. Por isso a importância de meditar sobre os próprios atos. No Ocidente não é tanto assim. Né? No Ocidente se trata de descobrir racionalmente, conhecer o bem e saber sacar racionalmente o mal. E aí, uma vez que você sabe qual é o bem, vá para o caminho do bem. Acabou. Você já vai para o caminho do bem e se livra do mal. E sempre que recair no mal, vai tomar porrada, vai tomar um castigo, né? Vai ser castigado porque foi para o lado do mal. O Oriente tem essa ideia de uma atenção constante, né? De uma meditação constante sobre os próprios atos, porque você nunca está só no bem ou só no mal.
É assim como luz e sombra, você só reconhece a luz à medida em que tem uma sombra, você só reconhece a sombra à medida que tem a luz. Então elas estão numa relação intrínseca, a luz faz a sombra faz com que haja luz. Elas estão numa relação intrínseca, uma constitui a outra, uma faz a outra. Então você nunca está só na luz ou só na sombra. Uma vez que bata a luz vai gerar sombra, uma vez que haja sombra é porque há também a luz para gerar aquela sombra. Entende? Essa maneira de pensar faz com que a própria linguagem dos orientais, não só a mentalidade, a cabeça, mas a própria linguagem, tenha um foco muito maior no processo, né? Os processos. É uma língua muito mais de verbos do que de substantivos. Claro que tem os substantivos, mas assim, os verbos nas frases são mais importantes que os substantivos. A gente já coloca um foco muito grande no substantivo, né? Assim, tem uma identidade aqui, tem outra identidade ali, e elas estabelecem uma relação. No pensamento oriental, não. Tem uma ação, tem uma relação, tem um movimento que faz com que isso esteja em relação com isso. A relação é que funda as substâncias, a relação é que funda os substantivos. Então a gente sempre vai dizer assim, eu bebo água, eu estou bebendo água. Mas na nossa cabeça, assim, tem uma coisa que sou eu, tem uma coisa que é a água, e essas coisas estabelecem uma relação quando eu bebo água. E tanto é que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, poderia estabelecer relação com qualquer outra coisa e não deixaria de ser eu, e a água poderia estar em qualquer outra frase, desempenhando qualquer outro papel, e não deixaria de ser a água na nossa cabeça. O oriental já construiria a frase de maneira diferente, seria assim: há o ato de beber entre eu e a água. A bebida se faz entre eu e a água. E aí você entende que aquelas coisas, né, só ganham sentido naquela frase através do verbo, através do processo que as conecta. A ênfase é sempre no processo, o processo que conecta e faz com que dois substantivos surjam da relação e ganhem sentido na relação. Então o fundamental na frase não sou eu e a água, é o ato de beber, né, a bebida, é o processo de beber que faz com que exista com sentido nessa frase um eu e a água, aquilo que bebe e aquilo que é bebido. Da mesma maneira, por exemplo, o entendimento deles de como surgiu o mundo, né, de criação do mundo, não envolve assim, um momento inicial em que o mundo foi criado, e aí vai ter um momento final apocalíptico, sei lá como, em que o mundo vai acabar. Não é uma coisa linear em que o mundo é criado num dia, vai seguir um processo histórico, seja bom ou ruim, decadente ou não, ou só linear mesmo, e no final vai acabar o mundo de alguma maneira. Não, o mundo é um processo eterno, né? Há uma eternidade da existência. Por quê? Porque essa força, essa mesma força que atravessa todas as coisas, Ki, Chi, Prana, ela não foi criada e nem é destruída. Não foi criada nem pode ser destruída. Essa força atravessa todas as coisas, inclusive os deuses. Então, assim, ao invés de uma mitologia em que há uma divindade que cria o mundo no início e o mundo vai se acabar lá no final, eles têm muito mais uma ideia de processo, né? Isso até pode ser um dos mundos que foram criados, que vieram a surgir, que as divindades criaram. Ele vai seguir o seu processo, no final pode se acabar, mas para dar origem a um outro mundo que também vai ser criado pelas divindades, num processo infinito, de maneira que a própria existência não tem início nem fim, ela é eterna, como a energia que atravessa tudo. Os indianos, por exemplo, têm 3 divindades principais, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o responsável pela criação. Ele cria tanto o universo, nesse início de um universo ou de um mundo, cria todas as coisas que vêm à existência, né? Cria todas as coisas que vêm a existir. Ele é aquela força criadora, que cria, que faz com que as coisas venham a existir. Vishnu é a força mantenedora, é aquele que mantém as criações de Brahma, mantém enquanto elas têm que se manter na existência. E Shiva é a força destruidora, é aquele que destrói os processos que foram criados por Brahma, mantidos por Vishnu, até que tenham que ser destruídos, e ele vai lá e destrói. Então, o universo é um jogo eterno dessas 3 forças, Brahma, Vishnu e Shiva. O universo é um ciclo eterno de criação, manutenção e destruição. Não teve um início, não terá um final. Porque essas 3 forças, essas 3 divindades, elas ainda estão submetidas ao grande poder maior, que é o da unidade entre todas as coisas. Essa unidade, essa grande unidade entre todas as coisas, sem início, sem fim, absolutamente eterna, que nunca começou e nunca vai acabar,
Isso é o que os indianos, por exemplo, chamam de Brahman. Não confundir com o Brahma, que é o Deus criador, a força criadora. Brahman é essa unidade entre todas as coisas, essa grande unicidade entre todas as coisas, que se faz porque é uma mesma energia que atravessa todas as coisas, que permeia todas as coisas, que faz com que todas as coisas venham a existir, se mantenham existindo e depois voltem para ela quando se desintegram. Tem uma parábolazinha fascinante que explica muito bem como é que o poder dessas divindades fundamentais, né, o Brahma, o Vishnu e o Shiva, estão submetidos ao poder do Brahman, que é essa grande unidade, essa grande unicidade, essa mesma energia que permeia tudo. A parábola é assim, os três deuses, né, essas três divindades estão reunidas por algum motivo. Estão lá Brahma, Vishnu e Shiva, conversando, trocando ideias sobre o mundo, sobre criação, manutenção e destruição. Eis que chega uma criança com uma pena na mão. Aí a criança se volta para Brahma e diz: Senhor Brahma diz, diga criança. E ela diz: o senhor pode criar essa pena? Aí ele olha assim, meio estarrecido e diz: não, eu não posso criar essa pena porque ela já está criada. Aí a criança: muito bem. Aí ela se volta para o Vishnu. Vishnu, o senhor consegue manter essa pena? Aí ele se esforça assim para tentar manter a pena e diante dos olhos dele a criança olha para a pena e a pena se desintegra. Aí ele diz: não, criança, eu não consigo manter essa pena. Aí a criança, num novo passe de mágica, faz com que a pena volte a existir, se volta para Shiva e diz: Senhor Shiva, o senhor consegue destruir essa pena? E ele se concentra, faz todo o esforço ali de divindade destruidora para destruir aquela peninha insignificante e falha. Aí ele diz: não, minha criança, também não consigo destruir essa pena. E aí a criança começa a rir dos deuses e vai embora. Mas que criança é essa? Que pena é essa? Essa criança é o Brahman. É a grande unidade, a grande unicidade que atravessa e permeia todas as coisas desde sempre e para sempre. Essa grande eternidade da existência, essa grande eternidade de uma existência que é única, que ninguém criou, ninguém mantém e ninguém vai destruir. É só processo de criação, manutenção e destruição eterno. Então quer dizer, Brahma não criou essa existência, Brahma não criou essa unidade, Brahma não criou Brahman, Brahma não criou a energia que atravessa todas as coisas. Pelo contrário, essa mesma energia também o atravessa. Vishnu não pode manter essa energia, porque ela é processo, ela é só processo. Vishnu não tem o poder de manutenção sobre ela. E Shiva não pode destruir essa energia. Quer dizer, Shiva não pode destruir essa unidade, essa unicidade, essa mesma energia que atravessa todas as coisas. Logo, o maior poder, né, é o dessa grande unidade, dessa mesma energia que atravessa e permeia todos os processos da existência. Então, assim, o caminho da evolução espiritual para os orientais em geral é justamente a gente se desfazer das ilusões de que as coisas são separadas, são diferentes, que tem fronteiras rígidas entre as coisas, e entender, entrar em contato, finalmente deixar, né, assim, agir, ou se perceber como parte desse todo, dessa mesma energia, dessa mesma unicidade, desse mesmo processo. E aí envolve assim, não querer mais controlar o processo, você entende que não está no seu controle, é tudo processo, não querer mais traçar fronteira rígida entre um lado e o outro, ou é verdadeiro ou é falso, ou é bom ou é mal. É a mesma energia, é a mesma força, está tudo em processo, sabe? É se livrar da ilusão fundamental de que as coisas estão separadas. Essa é a grande ilusão. Para os orientais, nós vivemos imersos numa grande ilusão. O mundo que a gente vive é uma grande ilusão. Pelo seguinte, porque a gente, ao invés de ver ou de tentar sentir, entrar em contato com a mesma grande força e energia que atravessa todas as coisas, que é a verdade do mundo, essa força é a verdade do mundo, mais verdadeira, inclusive, que o poder dos deuses, né, que o Brahma, Vishnu e Shiva, como eu estava explicando, a gente fica perdido nas coisas particulares, né, nas particularidades do mundo, tal como a gente vê, agindo, pensando como se as coisas fossem diferentes. Como se tivesse eu aqui, câmera aí, você aí desse lado, computador aqui, árvore ali, prédio ali, porta aqui, garrafa d'água aqui, coisas particulares e diferentes por natureza. E isso é a nossa grande ilusão, a gente vive iludido. Os indianos chamam isso de véu de Maya, como se tivesse um véu da ilusão. Maya significa não isso. Quer dizer, um véu que faz com que a gente veja as coisas tal como elas não são.
A gente vê o mundo como ele não é. Como é que o mundo não é? Um mundo de coisas separadas, como se tivessem fronteiras entre as coisas, como se cada coisa fosse um indivíduo totalmente separado, enquanto a verdade do mundo é uma mesma força ou energia que atravessa todas as coisas. Então, o caminho da evolução espiritual é se desfazer dessas ilusões, né, de que as coisas estão separadas, de que as coisas são indivíduos diferentes por natureza um do outro, e se livrar justamente do ego, disso que eles chamam de ego, de certa forma. Né, que é justamente essa ideia de que nós somos indivíduos separados do todo e que, portanto, temos uma vida que nós podemos controlar com a nossa força, com a nossa vontade e podemos passar por cima do processo universal, do processo dessa energia universal. Quando a gente quebra o véu de Maia, nesse processo que eles chamam mais ou menos de iluminação espiritual, a iluminação espiritual é o entendimento de que a gente não vale nada, né? Não tem controle sobre nada, não está aí para nada. Está aí só para entender isso, que a gente está no mesmo processo, de uma mesma força, de uma mesma energia, que nunca começou e nunca vai acabar. E que a gente é um grãozinho de areia numa praia dessa energia, que a gente é uma gotinha d'água no grande oceano dessa energia, que a gente é um grãozinho de poeira cósmica no universo dessa energia. Essa é a iluminação espiritual. É isso que traz a iluminação espiritual. E para o budismo, o processo é parecido. Assim, o processo da iluminação é o entendimento de que essa nossa lida com as coisas particulares, que é sempre uma lida de desejo e frustração, né? A gente está sempre querendo alguma coisa, querendo controlar as coisas, querendo obter coisas para nós, querendo assim, conquistas de acordo com o teatro social de um certo tempo, de um certo lugar. E aí a gente fica preso no que os budistas chamam de roda de samsara. O que é a roda de samsara? É esse ciclo infinito de querer coisas e conseguir, e aí ver que ainda não era aquilo, e querer outra coisa, e aí consegue ver que ainda não era aquilo. Então, quer muito uma coisa, não consegue, aí se frustra, e fica muito frustrado, ele dói, sofre. Isso é a roda de samsara. Você quer um emprego, aí consegue um emprego, não, agora eu quero uma promoção, aí consegue a promoção, não, agora eu quero ser chefe, aí vira chefe. Aí não, eu preciso conquistar aquela pessoa, é isso que vai me deixar feliz. Aí não consegue, aí fica frustrado pra caramba, não sei o que. Ah, agora eu preciso comprar um apartamento. Aí vai lá, tenta, não consegue, frustrado. Então consegue. Ah, mas não era bem isso, agora eu preciso me mudar. Essa roda, esse ciclo, né? Fica igual um ratinho, um hamster numa rodinha giratória que não leva a lugar nenhum. Por isso que é a roda de samsara. A saída disso é o que eles chamam de nirvana. Mas o que é o nirvana? A compreensão mais sofisticada do nirvana não é assim que você vai para algum lugar ou que você sai do mundo, não sei, sua mente sai do mundo tal como ele é, não. Assim, é um entendimento de que tudo isso, né, são ilusões, é o véu de Maia que está entre você e a realidade. Qual é a realidade? É que tudo é um mesmo processo, uma mesma força, uma mesma energia. E que você não tem controle sobre nada, não tem uma importância especial na ordem do universo. É tudo uma mesma energia, tudo uma mesma força. E aí você dilui essa sua suposta unidade egocêntrica no todo, né, e atinge o dito nirvana, nesse sentido. E a compreensão mais sofisticada disso talvez venha do Zen budismo. Né? O Zen budismo diria, justamente o nirvana é um entendimento de que as coisas são como são. Até o samsara é como é. Porque só existe samsara porque essa mesma força e essa mesma energia que atravessa todas as coisas está agindo no universo, faz parte do processo do universo. Então, para os zen budistas, o nirvana talvez seja assim, não querer nada diferente do que é. Apenas fazer esse exercício meditativo de atenção para aprender a viver o que é exatamente da maneira como é. Sem ficar assim, elucubrando, né, perdido em ilusões de como deveria ser, de como você pode fazer para as coisas se tornarem aquilo que você quer que elas sejam. Não, tem uma historinha muito bacana, né, de um mestre zen budista. O discípulo chega para ele, mestre, assim, ansioso, né, mestre, como é que eu posso atingir a iluminação espiritual, mestre? Eu não aguento mais, eu estou aqui meditando há anos, não sei o que, não atinjo a iluminação espiritual. Aí o mestre olha para ele e diz, você já almoçou? Aí ele leva aquele susto, né, para ver que uma pergunta sobre iluminação espiritual. O mestre pergunta se ele já almoçou. Ele, já almocei, mestre, já. Então vai lavar a louça. Silêncio. Tá bom.
Quer dizer, é isso. Almoçou? Vai lavar a louça. É isso, é entender o processo do mundo como ele é, viver o processo do mundo como ele é, sem ansiedade de querer alguma coisa totalmente diferente do mundo. Esse talvez seja a grande experiência do Nirvana Zen budista. É mais difícil, talvez. Então é isso, lembrando que tudo aqui que eu falei como inspirações, né, para um pensamento que eu desenvolvo, inspirações para o pensamento que o Schopenhauer, o Nietzsche, a psicanálise desenvolveram, mas não com a parte religiosa toda, né? Não estou dizendo que eu acredito em toda essa parte religiosa, de maneira nenhuma. Apenas uma inspiração, né? Muitas metáforas interessantes, muitas inspirações interessantes, até para a gente quebrar um pouco as correntes do nosso pensamento ocidental, que é tradicionalmente transcendentalista, tem algo fora do mundo que criou o mundo e rege o mundo, e consequentemente pensamento dualista, binário, né, de ou você está aqui ou você está ali, com fronteiras rígidas entre as coisas. Então o pensamento oriental ajuda a gente a entender, assim, a pensar as coisas sob uma outra perspectiva, a perspectiva dessa grande unidade, a perspectiva da eternidade ao invés de um processo que foi criado e vai acabar, a perspectiva do próprio processo, né, da relação e do processo, ao invés da substância, da identidade, né, de uma coisa aqui, de outra coisa ali, ao invés do binarismo excludente, das identidades fechadas em si mesmas que não conversam, ao invés das substâncias fechadas em si mesmas que não conversam, a gente pensar um pouco a relação, o processo, o que atravessa todas as coisas, né, a lógica que atravessa todas as coisas. Então é isso, mudar essa chave, né, ajuda muito a gente a pensar e a entender muitos processos que só com a cabeça ocidental a gente não entende.